Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast MM Poker Estudo e Evolução. Muito bem, então, turminha. Então, hoje nós vamos começar com o nosso episódio número 6. E antes de começarmos a falar sobre o assunto do nosso episódio número 6, eu gostaria de passar um recadinho para vocês. Bom, se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você se interessa pelo mundo do poker ou está querendo aprender a jogar. Bom, eu escrevi um e-book, né, para ensinar todas as regras do poker para você que quer aprender a jogar. Dar algumas dicas lá para você que está aprendendo a jogar ou que quer aprender a jogar, e é grátis. Então basta você entrar no meu site, que é o marciomartins.com.br, e lá você vai preencher um cadastrinho rapidinho e nós vamos enviar para você o nosso e-book. Aprenda a jogar poker em 7 lições. Então, em 7 lições eu ensino você sobre as regras do poker, como você pode começar a jogar na sua casa, com a sua família, com seus amigos. E se você tem algum amigo que está querendo aprender, se você já sabe jogar um pouquinho e quer ensinar algum amigo, dá esse livrinho para ele também. Pede para ele entrar lá no meu site marciomartins.com.br e baixar gratuitamente, tá bom? É só fazer um cadastrinho rapidinho lá, 3 campinhos e já era. O livro é seu, tá bom? Então, muito bem. Recado dado, vamos então ao nosso assunto de hoje. O assunto do episódio 6 é tilt. Bom, mas o que é tilt? Tilt é uma expressão que o pessoal mais antigo aí sabe muito bem o que significa, né? Antigamente, quando existiam aqueles arcades que a gente chama de pinball, quando existia as máquinas de pinball nos centros de diversões eletrônicas que a gente chamava, né? Então tinha lá as máquinas de pinball, aquela que você tem um botão de cada lado, você aperta o botão, ele mexe um bracinho lá dentro e joga a bolinha para cima e ela vai caindo, e quanto mais a bolinha bater lá para cima e não cair no meio da máquina, você marca pontos, né? Uma máquina de pinball. Então, para quem é mais antigo, tipo da minha idade, vai saber o que é o tilt. O que era o tilt? Quando a bolinha ficava presa, por exemplo, era difícil acontecer. Ou quando você queria que ela fizesse certo movimento para ganhar mais pontos e tal, tinha uns espertinhos que iam lá e balançavam a máquina, né? Balançavam o pinball. E aí apagava tudo e ele piscava assim, tilt. Ele piscava ou uma luz, ou depois quando apareceram os painéis eletrônicos, né, aparecia tilt. E ficava piscando, aí tudo parava, a bolinha caía, aí tinha que começar de novo. Então o tilt é quando zoou tudo, acabou com tudo, ele perdeu, os sensores não funcionam mais e já era. Tem que reiniciar a parada, tá? Bom, isso acontece no poker? Acontece. Acontece com frequência? Acontece com frequência, e vou te dizer, com muita frequência, tá? Tem jogadores que eu conheço que têm uma tendência a ficar tiltado, que a gente chama, né? A entrar em modo de tilt. O que é o modo de tilt? É quando o cara toma uma bad beat ou perde de uma maneira ridícula, assim, pagam ele com uma mão idiota, o cara ganha. Tipo, você tá com um par de rei, você vai ao in, o cara paga com 4 e 7 e bate lá 4, 7 e 7 no flop. Sabe? Umas coisas assim que é pura sorte mesmo. O cara só ganha por sorte. E é lógico, o cara do par de rei vai ficar pistola da vida, né? Então a gente diz que esse cara entrou em tilt. Ou está tiltado, como a gente costuma dizer. Então o cara, quando está tiltado,
ele não tem mais o mesmo raciocínio que ele teria antes. Então, mãos que ele analisaria melhor para antes de fazer uma jogada, simplesmente ele taca a ficha lá, não quer nem saber, o jogo vai embora, quer dizer, a análise vai embora, o cara joga por pura sorte. Então é quando o jogador deixa de raciocinar e passa a jogar pelo instinto. E a gente sabe que jogar pelo instinto ou jogar com raiva, jogar pela emoção, a gente sabe que isto, ao médio e longo prazo, é deficitário. É o antilucrativo, é a jogada antilucrativa. Por que eu resolvi fazer esse episódio? Porque eu sofri um tilt essa semana. Essa semana eu fui convidado a participar de um torneio, né? Torneio de um pessoal bacana até, um pessoal bem legal, que eu tenho muito respeito, gosto bastante. Já conheço de muito tempo, inclusive são pessoas conhecidas no meio do pôquer. E aí eu fui jogar, era aniversário de um deles, né? Eu fui jogar. E o que aconteceu é que eu estranhei, porque o ambiente tinha muito barulho. Muito barulho mesmo, assim. Eu cheguei no início do torneio e, cara, assim, a minha cabeça já passou meia hora ali, meu ouvido já estava zunindo já. Era muito barulho. Então, assim, mas o que eu quero dizer de barulho não é de barulho externo, não. Era de gente gritando, falando alto, batendo copo, sabe? Batendo cadeira, assim, coisa de louco mesmo. Então, não parecia um jogo de pôquer, parecia um hospício. Bom, o que aconteceu é que eu falei, cara, se eu quiser jogar bem aqui, eu vou ter que botar fone. Coloquei meu fone, isolei do mundo e fiquei ouvindo música enquanto estava jogando. Mesmo ouvindo música, eu tive que deixar a música alta, que eu costumo deixar bem baixinha a música. Eu deixei a música alta porque o barulho estava muito me incomodando. Bom, enfim. Eu tava jogando bem. Eu, com o meu fone lá, eu confesso que tava fazendo as jogadas certas, foldando quando tinha que foldar, apostando quando tinha que apostar, metendo ficha quando tinha que meter ficha, abortando a jogada quando tinha que abortar. Tava bem, tava tranquilo, tava com uma quantidade legal de fichas ali, né? Aí veio o intervalo, tranquilo, joia, a gente comeu, tal, que é o que a gente costuma fazer, né? Tem o intervalo do meio do torneio, geralmente é meia hora, 40 minutos, que é para dar tempo pro pessoal comer e se descansar, né? E ir no banheiro, enfim, dar uma arejada. E aí, depois, voltando do intervalo, a gente começou a jogar a mesma zona de sempre. Eu peguei e coloquei meu fone. E aí não é que do lado da mesa que a gente estava jogando, não começa uma roda de samba, velho. Cara, o pôquer é para ser jogado em silêncio. Se vocês verem os campeonatos na TV, né, nos canais do YouTube que mostram torneio de pôquer, vocês vão ver que o único barulho que vocês ouvem é o barulho do pessoal mexendo nas fichinhas. Né? As fichinhas têm um barulho bem característico, tem um áudio bem característico, né? É um barulho bem. Você sabe que você está numa casa de pôquer quando você entra e começa a ouvir esse barulhinho. Então é legal. A gente que joga, que gosta de jogar, quando ouve esse barulhinho já dá aquela emoção no coração. Fala, pô, hoje eu vou jogar. Vamos lá. Os caras começaram a fazer uma roda de samba, velho. Uma roda de samba. Pra quem não sabe, eu não gosto de samba, tá? Então assim, se você gosta, cara, respeito. Não vou falar que é ruim,
que é uma porcaria, não é. Eu respeito quem toca, respeito quem gosta, mas eu não gosto. Eu sou músico, a minha formação é em música também, né? O meu trabalho do dia a dia é com tecnologia, mas a minha formação primeira é em música, estudo música desde criança. Para com essa porra aí, meu irmão! E assim, o meu gosto musical é bem... Eu sou bem chato pra música, né? Por isso que eu não gosto de ouvir música quando eu tô jogando. Por quê? Porque eu gosto muito de música. Então eu me desconcentro quando eu escuto uma música que eu gosto. Então eu prefiro não ouvir música. Eu prefiro conversar com o pessoal, então ouvir o que está acontecendo na mesa, nas mesas, né? Só ouço música em último caso. Esse dia foi um último caso, eu tive que escutar música porque estava muito barulho. E aí, cara, do lado da sua mesa, uma roda de samba, não tem fone que dê para suprimir. Ou seja, eu sou um cara muito auditivo, a música me incomoda, se for uma música que eu não gosto, me incomoda. Por isso que eu tenho aquele ditado: vá à balada, mas não me chame. Porque, cara, se você me chamar e a música for bosta, meu amigo, eu vou acabar com a sua noite. Eu vou chatear você a noite inteira. Porque eu sou muito musical, muito auditivo. Então, a música pra mim é muito importante. Cara, eu entrei num estado de tilt quando começou aquela batucada. Como eu disse, eu tenho o direito de não gostar de samba, tá? É a mesma coisa, imagina que você gosta de samba. Aí você vai jogar pôquer e começa uma banda de rock tocar. Rock pesado, como diria, rock pauleira, né? Começa uma banda de rock pauleira lá, de thrash metal tocar. Você ia gostar? Você não ia gostar. Ok? Você concorda comigo? Bom, eu não gosto de samba. Começou a tocar samba e eu tiltei. Eu fui... A minha atenção, a minha concentração foi pro saco. Meu jogo foi pro vinagre. Tá? Por quê? Porque eu tiltei. Assim, uma coisa que eu não gosto, ali na minha cara... eu não consigo ignorar, eu não consigo ficar num lugar onde a música não me agrada. Eu de fone não adiantava nada, porque estava alto, eu conseguia escutar tudo. Conclusão, meu jogo foi pro saco. Né? Tudo aquilo que eu estava jogando bem, as fichas que eu tinha ganhado, começou a ir embora. E aí eu saio com Ais. Olha só que bacana. Eu tô com Ais. E aí eu tô numa posição de começo de mesa, tipo o TG mais um. E aí eu faço um raise. Né? Eu tô com um par de Ais. A gente é de bom tom fazer aumentar o tamanho da aposta, né? Então as apostas estavam, acho que 1.500, 3.000, alguma coisa assim, os blinds. E aí eu fiz, acho que 7.000. Aí a mesa roda em fold até chegar num rapaz lá no botão, se não me engano, na posição do botão, que aumenta para 38.000. Eu tinha em torno de 85.000 fichas, alguma coisa assim. Aí eu dou call. Pô, que sonho, né? Mais Ais. O cara aumenta lá, eu vou só dar call e ver o que acontece. Já imaginando que o cara... Assim, pra ser sincero, eu não imaginei nada. Porque eu tava tiltado, lembra? Então, assim, a cabeça não funciona direito. Abre o flop Rei, 8 e 5. Só recapitulando, o flop são as 3 primeiras cartas comunitárias que se abrem na mesa, tá? Nós temos o flop, que são as 3 primeiras, o turn, que é a 4ª carta, e o river, que é a 5ª carta. E entre a abertura dessas cartas, existem rodadas de apostas. Ok? Então, continuando, o rapaz aumenta do botão para 38.000, eu dou call, ou seja, eu pago a aposta dele, eu completo 7.000, né? Eu já tinha colocado 7.000 fichas, coloquei mais 31.000, ficou 38.000 fichas. Então eu paguei, recolhem-se as fichas, deixa no meio da mesa aquele montinho de ficha,
que a gente chama de pote. E aí abre o flop, rei 8 e 5. Ah, não, eu me confundi. Eu não estava no começo da mesa. Eu estava no final da mesa. Tá? Eu era o botão e ele era o TG. Então, olha só. Vamos lá. Vamos repetir o raciocínio. Rapaz, ele entra de limp, né? Ele paga lá os 3.000. Aí a mesa corre, tem o pessoalzinho lá que dá call. Eu tô mais pro final da mesa e eu faço um aumento para 7.000 fichas. Aí esse rapaz pega lá do começo da mesa e põe 38.000 fichas. Pô, 38.000 fichas do começo da mesa é jogo, é carta. Ele tem carta. Ele não vai fazer isso com qualquer porcaria, né? São muitas fichas. Aí eu pego e dou call, porque eu tô com as ais. Eu estou com as ais no final da mesa, na posição do botão ali, alguma coisa próxima ali. Aí bate o flop rei 8 e 5. Esse rapaz vai dar check. Check é passa a vez. Aí eu vou all in. Coloco todas as minhas fichas lá. Eu tinha mais 40 e poucas mil fichas, all in. Ele call, ele tinha rei, tava com trinca de rei. E eu perdi com as ais. Por quê? Eu sou azarado? Não, porque eu sou burro. Né? Porque eu tava tiltado. Tava totalmente fora do meu jogo. Por quê? Porque se eu tivesse pensado um pouco, esse rapaz sobe um monte de fichas lá depois que eu faço um aumento. Ou seja, um cara que faz um tribet, que é isso que a gente chama, né? Eu aumentei o valor, a aposta era 3.000, eu aumentei para 7, ele aumentou para 38, ele aumentou o meu aumento, ele reaumentou, né? A gente chama de re-raise ou tribet, né? Então ele deu um tribet enorme em cima de mim. O cara que não tem menos do que dama, rei ou as, ele não vai fazer isso. Então se eu tivesse jogando o meu jogo do jeito certo, o fino do poker, que nem eu estava jogando, eu ia perceber isso. Eu ia falar, pô, o cara aumentou antes de virar o flop, virou o flop rei 8 e 5, ele deu check. Provavelmente ele deu check para induzir eu a fazer exatamente o que eu fiz, e ir all in. Pronto, trouxa. Ele deu call, ou seja, ele pagou, e aí mostra a trinca de rei. Né? E depois não bateu o ás para mim, e ele ganhou, e eu caí do torneio. Eu saí do torneio e fui eliminado. Então, ele tinha mais fichas que eu. Veja como são as coisas, né? Se eu tivesse jogando o meu jogo, eu teria foldado esse ás. Eu não teria ido all in. Eu fui all in por quê? Porque alguma coisa no meu cérebro me dizia, vai embora dessa porcaria, que esse pagode está insuportável. Então eu falei, que se dane. All in. Tá? E, lógico, o meu subconsciente estava certo. Só que se eu não tivesse em modo tilt, ou seja, se eu não estivesse tiltado, eu iria jogar da forma correta. Eu iria foldar o meu ás depois que ele fez check no flop. A minha jogada seria o quê? Ele iria dar check e eu iria dar check atrás. No turn, se ele desse check, aí eu ia fazer um aumento pequeno, tipo para 10.000 fichas. Se ele fosse all in, ou aumentasse, ou pagasse, eu já sabia que ele provavelmente teria o par de rei. Então, eu ao invés de... E aí eu faria o quê? Se ele desse check no turn, eu iria apostar. Se ele fosse all in, eu iria foldar. E se ele apostasse no turn, logo de cara, eu também estaria propenso a foldar. Com dor no coração, foldaria o ás, mas isso eu já fiz em outras vezes. A gente não pode se apegar às cartas, a gente tem que fazer a ação correta. Se o cara sobe aquela quantidade de fichas do começo da mesa, é porque ou ele tem ás, ou porque ele tem rei, ou porque ele tem dama. Se ele tivesse dama, ele não iria checar quando bater o flop rei 8 e 5. Ele iria apostar para me afugentar, para me assustar. Ok?
para proteger a mão dele. Agora, com o rei-rei, ele iria dar check. Com o rei-rei, ele iria esconder, ele dar um check para esconder a trinca dele. E aí eu caí igual um patinho, como eu estava de saco cheio, prostituto da vida, eu dei o all-in, ele deu call e eu caí do torneio e acabou. Então, esse episódio é para que vocês entendam o seguinte. Uma condição de tilt, ela é deficitária. Ou seja, se você entrar em modo tilt, provavelmente você vai perder o torneio, você vai cair do torneio. Se você estiver jogando o torneio no celular, você vai cair do torneio do celular também. Você não está mais raciocinando direito. Você não está pensando o jogo de forma lógica, você está pensando o jogo de forma emocional. E isso não é lucrativo. Nem a médio e longo prazo e nem a curto prazo. Porque provavelmente você vai ser eliminado ali com uma nojeira ali. Ou por causa de uma leitura errada. Tá bom? Então é isso, turma. Eu meio que precisava fazer esse episódio para fazer um meia-culpa, né? Quer dizer, para eu entender, colocar na minha cabeça o que eu fiz errado e para eu ir atrás de me melhorar e para eu entender o que pode me causar tilt e para eu treinar formas de sair do tilt. O importante é a gente se entender que pode entrar em tilt, a gente tem que entender também como sair do tilt, para não prejudicar o torneio. Imagina você estar em Vegas jogando o campeonato mundial, acontece alguma coisa, você tilta lá. Você entra em modo tilt. Cara, você tem que aprender a sair, você não vai jogar o dinheiro que você investiu naquilo fora porque você entrou em modo tilt. Então, é uma das coisas que eu estou tentando evoluir, assim como o nome do podcast. Eu estou tentando também me evoluir, né? Estamos evoluindo juntos. A ideia é que nós evoluamos juntos, achando formas de sair do tilt. Tem muitas técnicas, envolvem auto-hipnose, meditação, controle da respiração e tal. Então, assim, eu estou estudando essas técnicas, auto-hipnose, eu já fiz hipnoterapia, é muito legal, funciona muito bem para gente que gosta de jogar pôquer, né? E agora eu vou treinar ainda mais essas técnicas para sair do tilt, porque essa semana, cara, eu entrei num tilt furioso, então eu preciso aprender a me controlar melhor e a sair do tilt, não é se controlar. Porque somos seres humanos, a emoção ela faz parte do nosso ser. Mas a gente tem que aprender a pegar essas emoções, entender essas emoções e não deixar que elas atrapalhem o nosso raciocínio lógico, a nossa análise psicológica ali no pôquer naquele momento. Porque senão a gente cai do torneio. Foi o que aconteceu comigo e é o que eu vou treinar para que não aconteça de novo ou que aconteça com menos frequência. Tá bom, turminha? Então é isso. Só lembrando de novo, se você está a fim de aprender a jogar pôquer, se você quer conhecer melhor as regras do pôquer, entra em marciomartins.com.br e baixa o meu e-book gratuito. É só você fazer um cadastrinho rapidinho lá que a gente manda para você o seu e-book, tá bom? E aí você vai poder estudar a hora que você quiser, pode ler no celular, pode ler no seu leitor de livros eletrônicos e pode ler no seu PC também, onde você quiser, no seu tablet. E assim você vai poder aprender a jogar esse esporte que maravilha tantas pessoas, que me encanta e que tá virando febre no Brasil e no mundo. Tá bom, galera? Então é isso. Valeu, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.